Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Pop em Vista. Seja muito, mas muito bem-vindo. Dá a sua curtida, deixa o seu comentário e dá aquela compartilhada, né? Dá aquela moral aqui para o canal, beleza? Vamos falar sobre os fatos relevantes que ocorreram no dia de hoje, vamos falar sobre o fechamento, se o IFIX subiu ou caiu, enfim, vamos dar aquele resumão, inclusive, dos ativos e vamos que vamos, ok? Então, já acompanha aí na telinha sobre o fechamento do IFIX. Ele teve uma queda de 0,17%, uma queda pequena, mas um pouco maior, né, que estava tendo nesses últimos dias. Então fechou no valor atual de R$ 2.808,42. A mínima ficou em R$ 2.541,52 e a máxima nas semanas, né, nós estamos aqui falando, R$ 2.841,35. Você já está vendo aí também na telinha um comparativo, que é sempre, eu acho sempre importante fazermos comparativos. Peguei esse aí do Google e você pode ver pelo gráfico, ele está até inclusive vermelho e você vê que em nenhum momento o índice conseguiu ultrapassar a linha, né? Ele ficou o tempo inteiro caindo e no final da tarde teve uma levíssima alta, mas nada tão significativo para chegar próximo e a queda foi confirmada. Ou seja, houve uma queda de R$ 4,54 e pelo arredondamento aqui, pela fonte do Google, deu 0,16, né? Ele arredondou para baixo e o outro site arredondou para cima. De qualquer forma, vamos então falar a respeito sobre as maiores altas e as maiores baixas do IFIX, ok? Então já acompanha na telinha, você está vendo aí que as maiores altas do IFIX começaram pelo CAD 11, olha só, CAD 11 é uma mistura de coisas que a gente não consegue entender muito bem, né? Ondas seguidas, vários dias caindo, de repente ele sobe, né? Enfim, de qualquer jeito, o CAD 11 teve uma alta de 2,05%, cotadas a R$ 3,99, seguido do BPFF11 com alta de 1,19%, cotado a R$ 64. O TORD 11 teve uma alta de 0,80%, cotado a R$ 8,86, seguido com alta de 0,74%, cotados a R$ 75,30, seguido do GTWR11 com alta de 0,66%, cotado a R$ 72,00, e por último BCIA11 com alta de 0,63%, cotado a R$ 83,23. Já em seguida vamos falar sobre as baixas. Então vamos lá. A maior baixa hoje, olha só, meu Deus do céu, queda de 16,49%, fundo BTRA11, administrado ali pela Pactual, né? Bom, de qualquer forma, a cotação foi de R$ 84,92, o SPTW11 teve uma queda de 2,45%, cotado a R$ 43,02, SARI 11 com queda de 2,06%, cotado a R$ 69,00. HGFF11 com queda de 1,92%, cotado a R$ 70,35. BTAL11, queda de 1,83%, cotado a R$ 96,00. E por último, GGRC11, com queda de 1,37%, cotado a R$ 108,20. Bom, já está aparecendo na telinha aí, vamos dar aquele resumão aí do fundo ABCP11, né? Bom, foi cotado, fechou a cotação em R$ 69,35, sendo que a mínima nas 52 semanas foi de R$ 60,71 e a máxima no mesmo período foi de R$ 77,60. Tem um dividend yield aí de 9,20%, entregou nos últimos 12 meses R$ 6,44. Nos últimos 12 meses o fundo teve uma desvalorização pequena, né? Perto de muitos outros,
de 2,48%, só que no mês atual já tem uma queda aí de 4,48%, ok? Bom, o valor patrimonial da cota é R$ 91,79, então você já sabe, o PVP dele está em 0,76%, tá barato, né? 24% de desconto, né? O valor em caixa está em 1,75%, aproximadamente, um pouco mais, se você estar olhando na telinha, um pouco mais de 19 milhões de reais. Tem 19.130 cotistas, né? Bastante gente, e tem uma liquidez média diária de R$ 105.634,84. Não faz parte do IFIX, o fundo, né? Então, mas fica aí o resumão. Bom, pessoal, vamos falar então sobre o fato relevante do fundo ABCP11. E esse fundo soltou um comunicado, um fato relevante. Entretanto, para você entender o que aconteceu, é necessário então a gente dar um pequeno histórico, né, sobre o que está acontecendo no fundo, a respeito sobre a briga da Cyrela com o fundo ABCP11, tá bom? Diante disso, eu vou dar um histórico, um breve histórico, porque essa história vem aí mais de 3 anos. Acredito que você, investidor, merece todo o respeito de entender o que está acontecendo, então receber esse breve relato. E em recebendo esse breve relato, eu falo em seguida sobre o fato relevante, e aí você pode tomar as suas decisões se for o caso, ok? Bom, em 3 de abril de 2019, onde inicia-se tudo, a administradora do fundo recebeu um ofício da CVM solicitando a republicação de demonstrações financeiras dos anos 2017 e 2018, respectivamente, devidamente auditada no prazo de 30 dias, por estar o fundo enquadrado no artigo 2 da Lei 9.779 de 99, sujeito, portanto, à tributação aplicável à pessoa jurídica, uma vez que a Cyrela Comercial S.A., a CCP, vai ser assim tratado para ficar mais fácil, detinha 61,41% das cotas do fundo. Antes mesmo de terminar o processo administrativo, a CVM já havia encaminhado o ofício para a Receita Federal, informando o seu entendimento sobre o enquadramento do fundo ao disposto da lei já mencionada. A republicação das demonstrações financeiras do fundo exigiria um reconhecimento da obrigação tributária aplicável às pessoas jurídicas, como, por exemplo, tributação das receitas de aluguéis, com pagamento de IR, PIS e CONFINS. Então não era uma situação muito simples. A CVM buscava, ao entendimento do fundo, facilitar o trabalho da Receita Federal. Entretanto, ao publicar as demonstrações financeiras enquadrado o fundo como pessoa jurídica, haveria inevitavelmente uma denúncia espontânea pelo fundo dos impostos, alegadamente devidos, e ficaria prejudicada qualquer discussão a respeito da matéria da esfera administrativa tributária e até mesmo na esfera judicial. Isso porque o fundo teria imediata e prontamente reconhecido o passivo fiscal e aceito o enquadramento indicado da CVM no caso. Diga-se que sem qualquer fundamento legal, ok? Então a CVM fez, mas não tinha esse fundamento legal. Nesse sentido, a Rio Bravo respondeu o ofício apresentado, dando toda a explicação necessária, fundamentando o não enquadramento do fundo imobiliário no artigo 2 da Lei 9.779 de 99. Dentre os motivos apresentados, informou-se à CVM que a referida Lei Federal de 99 era posterior à estruturação do fundo e do próprio empreendimento. Tampouco a CCP, no caso a Cyrela, era construtora, incorporadora ou sócia do empreendimento. A Rio Bravo alegou ainda que a CVM não possuía competência para se manifestar sobre o enquadramento do fundo ao disposto na Lei 9.779 de 99, por se tratar de uma regra tributária.
Ato posterior, a área técnica da CVM reconsiderou a sua decisão e encerrou o processo perante o fundo. Mas, olha só, como foi informado acima, a CVM já havia passado ali para a Receita Federal, antes mesmo da apresentação do esclarecimento do fundo. Ou seja, se a CVM tivesse esperado um pouquinho, nada desse problema talvez teria ocorrido. Até aquele momento, a Receita Federal nunca havia questionado tal enquadramento, tendo inclusive realizado fiscalização periódica em 2016 e em 2017, em todos os fundos administrados, melhor dizendo, pela Rio Bravo. Ao longo do primeiro semestre de 2020, a Receita Federal solicitou alguns documentos do fundo acerca da matéria que já falei para vocês, aos quais foram prontamente entregues pela administradora. No final de agosto de 2020, o fundo recebeu uma autuação da Receita Federal que entendeu, num curtíssimo espaço de tempo e também sem apresentação da devida fundamentação, que o fundo estaria enquadrado no artigo 2 da Lei 9.779 de 99, incluindo a Rio Bravo e a CCP, como devedores solidários das obrigações fiscais. As defesas do fundo, da administradora e da CCP foram apresentadas dentro do prazo exigido, sendo que naquela ocasião a Cyrela, no caso a CCP, foi muito participativa e colaborativa, visto que o fundo foi constituído em 97 e a Rio Bravo assumiu a administração do fundo imobiliário apenas em 2006. Portanto, havia necessidade de alguns documentos que somente a CCP possuía, visto que o antigo administrador não havia disponibilizado parte da documentação para a Rio Bravo. Olha só, né? Esse trabalho conjunto e muito ativo da Rio Bravo era apresentar o maior detalhe possível à Receita Federal e, consequentemente, reduzir ou até minimizar os riscos atribuídos ao fundo, porque o fundo trabalha para os seus cotistas, né? Então, após concluídas as defesas como próximo passo, a Rio Bravo, em conjunto com 3 escritórios de advocacia renomados, desenharam algumas soluções para o fundo, para diminuir o risco dos cotistas pulverizados. Entendeu? Como eu disse, o fundo trabalha para os cotistas, o dinheiro é dos cotistas. Bom, a cisão parcial do fundo foi a alternativa encontrada com menos custosa para todos os cotistas. A Rio Bravo tem um compromisso com aproximadamente mais de 21 mil cotistas, visando proteger o patrimônio desses cotistas ao longo do prazo e mitigar os riscos. Concluiu que a melhor solução naquele momento seria promover a cisão parcial do fundo. A Rio Bravo, cumprindo a sua função de administradora, né, fiduciária, publicou uma consulta formal aos cotistas. Essa consulta formal foi de 2020, propondo a cisão parcial do fundo e uma nova emissão de cotas para arcar com as despesas de regularização que a cisão automaticamente traria naquele momento. Tal consulta foi iniciada no dia 30 de novembro e apenas 18 de dezembro, antepenúltimo dia para o recebimento de voto, a Rio Bravo recebeu a notificação da CCP se opondo à cisão do fundo, num tom ardiloso e incompatível com a realidade dos fatos, solicitando ainda o cancelamento da consulta formal. Por estar evidentemente em conflito de interesse e não possuir qualquer fundamento legal para solicitar o cancelamento da consulta formal, a Rio Bravo deu prosseguimento na cisão do fundo. E aí começou então um outro problema, né? Olha só o que a CVM acabou fazendo. Vale lembrar que o eventual enquadramento do fundo no artigo 2 da Lei 9.779 de 99 deu-se em razão da participação da CCP ao fundo. Portanto, não caberia à CCP exercer poder de voto e vetar a decisão pensando apenas no seu próprio benefício. Não satisfeita, a CCP
ajuizou com um pedido de segredo de justiça no dia 22 de dezembro, ação cautelar com pedido de liminar solicitando a imediata suspensão dos efeitos da cisão do fundo, tendo sido deferido a cautelar pelo juízo de primeira instância. Tal liminar impediu o processamento da cisão, apesar do fundo Grand Plaza Mall já estivesse constituído e listado na B3. A Rio Bravo apresentou no dia 23 de dezembro, recurso ao Tribunal de Justiça. No entanto, o pedido de cassação da liminar foi indeferida pelo desembargador do plantão do Judiciário e mantido o segredo de justiça. Até o presente momento, não houve a reversão da liminar, então ali concedida. Depois disso, houve uma nova consulta formal, essa no ano de 2021, com uma nova proposta de cisão solicitada então pela CCP, que foi no dia 2 de 2 de 2021. A Rio Bravo publicou uma nova consulta formal diante da apresentação de uma alternativa de reestruturação do fundo proposta pela CCP, como eu mencionei para vocês. Ainda foram propostas também outras matérias ali, com ratificação da cisão parcial em todas as matérias previstas no âmbito da consulta formal de 2020, no ano anterior, e ratificação do reconhecimento do conflito de interesse e impedimento de voto da CCP em todas as matérias previstas no âmbito da consulta, ok? Dessa forma, o caso, os investidores optassem por não ratificar o conflito ou não aprovar o outro modelo de cisão parcial proposto pela CCP, também foi fornecida uma terceira opção para dar seguimento ao fundo, com a alternativa para alienação do ativo do fundo, ok? Em 10 de 2 de 2021, a administradora publicou um novo fato relevante, ok? Informando que foi proferida a decisão no âmbito da ação judicial diante de um novo pedido da CCB sobre a consulta formal de 2021, ok? E aí foi determinar algumas coisas. A primeira delas é que o levantamento do segredo de justiça permitindo acesso integral ao conteúdo da ação judicial a todos os cotistas. Processo esse que está disponível, você pode conseguir lá pela Rio Bravo, se você assim achar melhor, e dar uma lida. E até aconselho você realmente ler. E 2, a imediata exclusão de alguns itens, 1, 2 e 3, ok? Que seria 1A, 2C, 2D e 2E, das deliberações previstas em consultas formal do 1 de 2021, sob pena multa diária de R$100 mil. Terceiro, a manutenção e deliberação dos itens, proposta de alternativa de fundo apresentada pela CCP, a consulta formal e ressalvando que não há impedimento para que demais cotistas deliberem sobre proposta de decisão parcial apresentada pela requerente. Bom, as decisões, portanto, não só deixaram de atender aos reais interesses do fundo e dos demais cotistas minoritários, que inclusive já se manifestaram formalmente na consulta formal de 2020, como o nome diz tudo, privilegiando somente os interesses de um como controlador e não comprovando vantagens para os demais, como também aumenta a exposição dos cotistas minoritários perante a auto de infração e ainda expõe os demais cotistas a possíveis questionamentos das autoridades fiscais diante da alternativa proposta pela CCP. O resultado da consulta foi publicado em 19 de fevereiro, em que os cotistas, representando 71,12% do total de cotas emitidas pelo fundo, excluída a participação da CCP, enviaram seus votos, sendo que titulares de 36,35% das cotas emitidas pelo fundo reprovaram a proposta da CCP pela cisão do fundo, da maneira que eles estavam propondo. Na véspera da publicação, em 18 de fevereiro de 2021, foi proferida uma nova decisão judicial permitindo a manifestação de voto da CCP na matéria em pauta, mas suspendendo quaisquer efeitos desta manifestação. Então a Cyrela, no caso da CCP,
brigando o tempo inteiro. Diante disso, a CCP enviou o seu voto no âmbito de consulta formal, aprovando a cisão do fundo na forma por ela mesma sugerida. E até que seja proferida a decisão final da ação judicial em relação ao cômputo ou não do voto da CCP, também estão suspensos os efeitos e resultados da consulta formal de 2021. Então, estamos dependendo aí se ela mesma propõe e ela mesma fala como que vai ser e ela mesma aprova. É muito complicado isso, né? Bom, de qualquer forma, diante da solicitação de cotistas que detêm mais de 5% da totalidade das cotas emitidas pelo fundo, em 26 de 2 de 2021 foi publicada uma nova consulta formal, segundo a de 2021, para submeter a deliberação das cotas dos cotistas do fundo que fosse realizar uma audiência de conciliação para serem apresentadas as seguintes propostas, ok? Primeiro, cisão parcial do fundo para que a CCP deixe integralmente a sua participação no fundo ABCP11 e os cotistas pulverizados passem a compreender 100% das cotas emitidas, ou de forma da mesma alternativa. 2. A cisão parcial do fundo para que os cotistas pulverizados deixem integralmente sua participação no P11 e passem a integrar o GRAM 11, em uma estrutura semelhante à proposta na consulta formal de 2020. Bom, as matérias, apesar de serem segregadas, precisavam ser deliberadas na forma de pauta una, ou seja, não eram admitidas a aprovações parciais. Ainda a cisão parcial impunha obrigações relevantes para a parte cindida, como a imediata apresentação de garantia a ser prestada por alienação fiduciária idônea, seguro garantida e fiança bancária ou calção idôneo, suficiente para cobrir tanto o eventual pagamento proporcional dos débitos apurados no auto de infração, quanto o pagamento proporcional de débitos eventualmente atribuídos ao fundo referente aos fatos anteriores, e a implementação da cisão, que não seria nada barato, além de reconhecimento de sua exclusiva responsabilidade pelo pagamento do ITBI, devido em função da transferência de propriedade decorrente da cisão em si. O quórum para tal deliberação também era de 25% das cotas emitidas pelo fundo. Conforme fato relevante publicado em 17 de 3 de 2021, os cotistas, representando 73,23% do total das cotas emitidas pelo fundo, excluía a participação da CCP, manifestaram seus votos, sendo 42,72% das cotas reprovavam a proposta submetida do cotista solicitante. A CCP enviou seu voto no âmbito de consulta formal, também reprovando a matéria em pauta. Em 11 de fevereiro de 2021, a CCP apresentou adiantamento à petição inicial na ação principal, renovando os pedidos formulados quando do ajuizamento da medida de urgência, além de introduzir novos pedidos declaratórios, aos quais o Fundo e a Rio Bravo contestaram em 9 e 15 de março de 2021, respectivamente. Na ocasião, a Rio Bravo também apresentou o pedido de reconvencional com o intuito de que seja declarado em caráter principal o impedimento do voto da CCP quando as matérias objeto das consultas formais dos anos 2020 e 2021, inicialmente registradas sobre o incidente do número 102 583702 2021 826 0100 e finalmente entranhado nos autos da ação principal. Em 15 de abril, após a manifestação das partes nos autos dos agravos de instrumento interpostos pela Rio Bravo, o processo de número 23.03.13.697 2028 26 0000 e pela CCP processo 20.31.33911 2021 8 26 0000, o Tribunal de Justiça julgou conjuntamente com os recursos, mantendo as decisões recolhidas
que suspenderam os efeitos de consultas formais, até que a sentença seja proferida na ação principal. O ato contínuo, em 7 de maio, a CCP apresentou embargos de declaração ao acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, buscando fosse sanada a alegada contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão colegiada. Em 31 de maio, a 26ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça entendeu por rejeitar o recurso da CCP. Em seguida, contra a referida decisão da CCP, opôs novos embargos de declaração sobre o argumento de que rejeitar os primeiros embargos teria sido omissa quando a suposta contradição apontada. Em 4 de agosto, a 26ª Câmara rejeitou igualmente o novo recurso da CCP, no âmbito da ação principal. Em seguida, a apresentação de resposta da CCP e a réplica da Rio Bravo ao pedido de reconvencional. As partes informaram não ter a intenção de produzir novas provas, oportunidade em que a CCP apresentou novos documentos sobre os quais o administrador e o fundo já se manifestaram dia 18 de novembro. Em decisão do dia 30 de novembro, o juízo da primeira vara empresarial e de conflitos relacionados à arbitragem declinou da competência para julgar e processar a demanda e determinando a redistribuição dos autos à 6ª Vara Civil do Fórum Central da Capital, a qual, em 1º de dezembro, intimou as partes a apresentarem alegações finais até de 1º de fevereiro deste ano, 2022, no prazo tempestivamente cumprido pelas partes. Em 6 de dezembro, o fundo peticionou informando e requerendo a análise pelo juiz da 6ª Vara Civil de conflito negativo de competência entre a Vara Empresarial e a 31ª Vara Civil, que havia, em 1º de janeiro de 2021, declinaram a competência para julgar o efeito, bem como a situação de prevenção desta última. Sobre tais questões, em 10 de fevereiro de 2022, desse ano, o juízo da 6ª Vara Civil reconheceu a prevenção da 31ª Vara Civil e determinou a sua redistribuição, realizando no dia 14 de fevereiro. Toda a comunicação sobre o fundo e o andamento das ações foram divulgadas através de fatos relevantes e foi incluídas em relatórios gerenciais. O fundo relata um complemento, então, dos fatos relevantes publicados então, no dia 30 de maio e 7 de junho deste ano, e aí ele traz então um fato relevante que foi publicado. Foi deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no dia 20 de junho de 2022, o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo fundo contra a decisão proferida pela 31ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especificamente no tocante aos efeitos da votação do item B da consulta formal de 2021. A primeira consulta formal de 2021. Dessa forma, é reconhecida que a decisão de 1º grau acerca do reconhecimento da inexistência de conflito de interesses e, consequentemente, da cisão parcial ali aprovada apenas com o voto da CCP não produz efeitos imediatos. Portanto, não há qualquer efeito prático e qualquer mudança na estrutura do fundo até que haja o julgamento do mérito da lide. Ok? Rio Bravo coloca no seu fato relevante que manterá os cotistas do mercado em geral atualizados sobre as informações relevantes no andamento do processo. Ok? E como você viu, é um processo um pouco longo, difícil, né, de você até às vezes entender. Se a CVM não quisesse, assim, a CVM, algumas, não sei qual setor ali fica olhando essas coisas, mas fica atrapalhando. A real é essa, fica atrapalhando os fundos e até mesmo os cotistas, a meu ver. Já aqui no canal eu já falei sobre um outro fato de notícia que aconteceu a mesma coisa. A CVM
fala, ó, você tem 30 dias para me falar a respeito sobre isso. Só que ela vai lá e já comunica a Receita Federal. E a Receita Federal fica cobrando, entendeu? O fundo. E o fundo fica lutando. Pra que isso, mano? Eu queria entender, pra quê? Você poderia, assim, se a simplesmente tivesse segurado a resposta do fundo e o fundo tivesse segurado, e falar, puxa, é verdade. Então vamos fazer isso, vamos seguir a nossa vida feliz, leve e solta. Mas não, a CVM precisava falar, precisava fazer e trazer esse transtorno. E aí, obviamente, nós estamos falando de interesses. Mas, pelo que eu posso perceber pela história, a Cyrela, no caso a CCP, não tem como ela mesma dar uma proposta sobre uma matéria e ela mesma aprovar, porque quem propõe algo não pode ter o voto ali, né? É assim que eu entendo, ok? Mas vamos ver como vai ser as próximas situações, os próximos fatos relevantes das ações judiciais. Bom, você já está olhando aí na telinha, vamos para o resumão do fundo. O fundo fechou sua cotação em R$ 64,24, ok? Sendo que nas 52 semanas a mínima bateu em R$ 63,63 e a máxima no mesmo período bateu de R$ 97,88. O dividend yield do fundo está em 14,06%, né? Isso faz brilhar os nossos olhos, porque é livre de imposto de renda. E nos últimos 12 meses entregou R$ 9,01 para cada cota. Entretanto, nos últimos 12 meses teve uma desvalorização de 34,37%. E só no mês de junho já teve uma queda de 9,14%. Nossa, tá difícil aqui, hein? Vamos lá. O valor patrimonial da cota está em R$ 75,22, que seria o preço justo. Entretanto, o PVP dele está em 0,85, né? Então tem um desconto aí. O valor em caixa é de 1,09%, um pouco mais de R$ 251 mil. E o número de cotistas são de 3.826, ok? Uma liquidação média diária de R$ 43.262,19. Bom, vamos falar do fundo MFAI11. Olha só. O fundo vem ao público de junho de 2022, na primeira data de liquidação da oferta, será realizada a liquidação financeira de todas as ordens de investimento recebidas pelas instituições participantes da oferta durante o primeiro período de distribuição da oferta, ao qual foi encerrada dia 20 de junho de 2022. Conforme estipulado na nota do cronograma indicado da oferta, previsto lá na página 57 do prospecto, o segundo período de distribuição das cotas se iniciará dia 2 de agosto de 2022 e se encerrará dia 26 de agosto de 2022, sendo que a alocação das cotas será realizada no dia 29 de agosto de 2022 e a segunda data da liquidação está prevista para dia 1º de setembro. O último período de distribuição da oferta será informado pelo coordenador líder AB3 e ao mercado em geral por meio de divulgação de comunicado de mercado.